agora que a gente já sabe, né, como que faz para poder requisitar o token lá na API do Banco do Brasil, que a gente viu isso aqui no Postman, a gente precisa escrever um código que o próprio Spring faça essa conexão. Então, aqui no nosso pacote infra, a gente vai criar uma nova classe aqui. Eu vou chamar essa classe de Access Token Controller. Aí deixa eu só mudar. Agora o pacote aqui vai se chamar controller, tá? Aqui dentro do infra, dá o Ctrl 1 para ele fazer a movimentação. Prontinho. Essa classe, a gente vai declarar ela como um componente do Spring, porque a gente vai precisar fazer a injeção dela no nosso serviço. Antes de chamar o método para poder registrar o token, a gente vai precisar fazer a injeção de dependência dessa classe aqui. Bom, dito isso, o que a gente precisa fazer aqui? Tem uma classe que se chama HashTemplate. A gente precisa chamar esse carinha aqui, que ele é do próprio Spring, e a gente vai inicializar ele aqui. Então fica aqui um atributo de classe, e aí a gente precisa devolver lá a string do nosso token depois que a gente receber ela do banco. Então é uma string, né? A gente vai criar esse método que vamos chamar de requisitar token. E quais são os argumentos aqui que a gente vai precisar? A gente vai precisar então do client ID. Nós vamos precisar também do client secret e também qual é o escopo que a gente vai fazer a requisição lá. Aqui a gente vai precisar também da URL, né, que a gente vai fazer a solicitação. Qual a URL que a gente vai fazer essa requisição lá do Banco do Brasil. Então essa URL aqui a gente copia ela e a gente já deixa ela por aqui. Aí lembra aqui, ó, que a gente fez esse authorization do tipo basic e passamos tanto o client ID quanto o client secret. A gente vai precisar criar esse header aqui também. Então vamos chamar uma variável de headers e aí a gente vai chamar o HTTP headers, que é do Spring. Ok, a gente inicializou agora essa classe. E o que a gente precisa fazer? Dentro do headers, a gente vai fazer um set aqui, né? Vamos atribuir um valor. E qual seria esse valor? Então, é do tipo authorization. E a gente precisa passar aqui o basic. Então, esse basic, como que a gente constrói ele? Vamos criar aqui também uma nova variável chamada basic. E aí a gente faz o seguinte, a gente vai pegar o nosso client ID que a gente recebeu lá em cima e nós vamos concatenar com dois pontos aqui para poder separar o secret. E a gente vai concatenar também com o nosso client secret. Então esse basic a gente vai transformar aquela string do ID, concatenando com dois pontos, aqui que mostra que faz a separação entre o username e a senha, certo? Então esse ainda não é o basic. O basic a gente vai dando forma nele aqui agora. A gente vai precisar de uma array de bytes, e aí a gente vai chamar aqui vamos chamar de auth, pode ser. E aí a gente chama essa outra classe, base64 úteis, também do Spring, ó. E a gente vai fazer um encode aqui agora. Da onde? Ali do nosso basic, pegando os bytes de lá. A gente já fez, né, a conversão dessa string aqui no array de bytes, passando para a base 64. E aqui, quando a gente coloca essas informações aqui do authorization, username, password, aqui no headers, ele coloca o authorization, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, authorization. E aí a gente precisa passar também o basic, tá vendo? Aqui, nesse momento que a gente fez essa conversão aqui, a gente tem justamente essas strings aqui, esses caracteres, ó. Aí a gente precisa colocar também o basic na frente. Então, para isso, aqui embaixo, o que a gente faz? A gente cria uma nova string chamada basic,
com espaço, passando, concatenando com aquele alf que a gente fez ali em cima. Nesse momento a gente já tem o nosso header de authorization com o nosso basic encodado aqui. Muito bem, continuando então, a gente já tem o nosso primeiro header e a gente vai precisar passar um outro header aqui. Que header é esse? A gente vai passar o content type dele, que vai ser esse camaradinho aqui, ó. Lá no nosso body, a gente informou aqui que é do tipo www form URL encoded. A gente precisa passar essa mesma informação aqui para o nosso header. Então, como que a gente faz isso? A gente vai chamar o media type do Spring, org.springframework.http, ponto, application, esse aqui, ó, form URL encoded. Muito bem, então a gente já fez a construção dos nossos headers e agora a gente precisa passar o que vai aqui dentro, né, desse corpo. Para isso, tem uma classe, eu vou até copiar ela aqui, que é esse multi-value-map. Vamos fazer um import. Também esse camaradinho aqui, tudo do Spring. E a gente precisa fazer agora as inserções, né, dos dados. Então, a gente vai chamar esse map.add. Aí a gente passa a chave e valor aqui. Qual que é a chave? A gente vai passar o nosso green type, que é do tipo client credentials. Tá? E a gente precisa também passar aqui para o nosso map qual que é o escopo, né? Então, o scope a gente está recebendo lá do argumento do nosso método. No caso desse curso, gente, é só o de requisição, porque pode ter, para quando você vai fazer uma consulta no boleto, etc., você passa um outro escopo diferente. Então, eu vou até tirar esse cara daqui, que a gente não vai precisar dele, e a gente já vai passar o escopo aqui. Aí a gente já passa qual que é o escopo que a gente vai fazer. Vai ser de requisição mesmo. Se eu não me engano, o outro é de info, para você poder listar um boleto, pesquisar por um boleto. Tá? E esse aqui é de requisição, para a gente poder registrar um boleto, fazer uma alteração. É esse escopo aqui de requisição. Aí a gente precisa criar uma requisição agora, e a gente vai chamar de request, que é do tipo new http entity. Aqui, ó. E aí, veja que ele pode receber, esse aqui, a gente vai passar o nosso mapa e também o nosso header que a gente criou lá em cima. São esses argumentos. Aí nesse momento aqui, a gente chama lá o nosso hash template, que a gente instanciou lá em cima no começo da classe, lembra? Está aqui, ó. E a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um post e a gente vai transformar esse post em um objeto. Então, post for object. Aqui, ó, veja que a gente faz um post, a gente vai fazer essa requisição do post e na volta dela a gente quer que isso aqui seja transformado em um objeto. Então, a gente passa qual que é a URL. Essa URL aqui a gente vai precisar transformar ela numa URI. Então, ao invés da URL aqui, gente, eu já vou fazer o seguinte, ó. Ao invés disso, eu vou devolver esse camarada como uma URI. E aí vai ser desse JavaNet. E aí como é que a gente constrói esse camarada aqui? A gente vai fazer o seguinte, para construir uma URI, que é o que o primeiro argumento aqui do método precisa, a gente chama esse URI.create e passa a string para lá. Só isso. Simples assim. Aí aqui a gente informa a nossa URI, a nossa requisição, e o terceiro é a classe que vai devolver o token. Então, a gente vai criar uma classe que vai se chamar accessTokenBB.class. Essa classe ainda não existe. Então, vamos dar um Ctrl 1. Vamos criar essa classe. E a gente vai criar lá no nosso infra.model.
ali mesmo, não tem problema, a gente cria ela aqui. E vamos ver o que a gente coloca dentro dessa classe agora. A gente vai precisar do getter e do setter. É o nosso feijãozinho com arroz. E o que a gente precisa colocar dentro dessa classe são exatamente esses argumentos aqui. O access token, o token type e a expiração desse token, né? Então aqui é uma string. A gente coloca private string access token. É isso aqui. Na verdade, o que interessa para nós é só isso, neste momento. A gente precisa do tipo do token, que também é uma string. E aqui no inteiro, então integer, a gente precisa da expiração também. Vamos salvar, essa classe está pronta e já para de dar erro aqui. Esse método aqui, essa linha, ele está devolvendo justamente esse objeto aqui para a gente. Então aqui eu vou chamar var de access token, vou passar aqui, e o que a gente vai devolver no final é o nosso access token get access token, é aquela string. Então no final a gente vai ter justamente isso aqui, tá? Então criado aí o nosso controller do access token, vamos ver se isso funciona, né? Aqui na nossa classe de serviço, de fatura, só para fazer um teste, aqui é onde está criando aqui, transformando a fatura em cobrança, a gente vai fazer vamos printar na tela aqui esse token. Então vamos primeiro fazer a nossa injeção de dependência, access token controller, aí vamos chamar de access token controller, exatamente o nome da classe, e aqui nesse momento vamos dar um system out println, vamos chamar esse camarada ponto requisitar token, e a gente precisa passar o nosso client ID e o nosso client secret. Vou copiar, pegar aqui de novo no próprio portal, client ID é o primeiro, é o primeiro argumento, é um string, né? Não posso me esquecer disso. Pular aqui para a linha de baixo. E a gente pega o nosso client secret. Vou salvar. E vamos ver se vai dar certo isso, né? Vamos fazer aqui a requisição. Não, ele deu um erro, dizendo que não está autorizado e não tem corpo a requisição. Por quê? O que será que ficou faltando aqui, né? Deixa eu dar uma revisada para ver se eu não me esqueci de nada. Eu acho que é isso. Aqui na hora de fazer o basic, estava dando uma olhada na minha colinha lá. Ao invés da gente de eu simplesmente passar esse array de bytes aqui concatenando, eu preciso transformar isso numa string. Então, eu preciso chamar o método newString. E dentro dessa string, aí eu chamo o nosso alf. Essa linha aqui. Então, eu estava concatenando o basic da string com uma base 64, né, um array de bytes. Mas não, eu preciso transformar de volta esse carinha agora numa string. Vamos salvar. Vai reinicializar aqui o nosso projeto e vamos ver se vai dar certo. Fazer a requisição de novo. Opa! Será que foi? Olha aqui, gente, ó. A gente tem lá o nosso token. E agora quem é o responsável por fazer essa mesma requisição aqui que o Postman estava fazendo é a nossa própria classe do Spring. O pulo do gato aqui é você saber transformar essas informações que o Postman envia aqui construindo dentro do Java. Então a gente já tem o nosso controller que faz a requisição do token.